Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de ecologia hoje vamos tratar sobre relações entre seres vivos. Nós vamos falar então de interações ecológicas. É sabido por todos vocês que os seres vivos interagem entre si, um com os outros, e interagem com o meio físico, né? Isso faz parte do conceito de ecossistema, né? Essas trocas entre o meio físico e os seres vivos, elas vão ser alvo de um estudo mais específico quando estudarmos ciclo biogeoquímico. Por exemplo, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio, ciclo da água, que são a análise qualitativa e muitas vezes quantitativa dessas trocas que os seres vivos fazem com o ambiente. Okay? Mas existe uma interação então dos seres vivos com o ambiente. E existe uma interação ser vivo-ser vivo. Essa interação a gente já viu de uma maneira bem direta nas relações tróficas, quando o organismo utiliza outro ou parte de outro como alimento. Porém, essas relações ser vivo, elas vão de alguma maneira influenciar a dinâmica populacional. Ela vai possibilitar o aumento ou diminuição de uma população a partir dessa interação. Então, é isso que vai ser o nosso foco de estudo hoje. Trabalhar os conceitos de interação ecológica, ou seja, das relações entre os seres vivos e os seus efeitos nas populações. É muito importante lembrar sempre disso. Se estamos falando de ecologia, não me interessa um indivíduo, me interessa a população daquela espécie e as interações dessa população com os outros seres vivos e a interação dessa comunidade toda com o meio físico. Ecologia é uma ciência de populações, não de indivíduos. Combinado? Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos trabalhar com dois tipos básicos de relações. Uma que nós vamos chamar de interespecíficas, que é aquela que vai envolver organismos de espécies diferentes, tá? E aquela que é intraespecífica, ou seja, dentro da mesma espécie. Então são dois tipos de relação: interespecífica, quando as espécies são diferentes; intraespecífica, quando envolve organismos de mesma espécie. Okay? Então, esse é o conceito que nós vamos usar o tempo inteiro nessa aula. Um outro conceito importantíssimo é esse aqui, ó, quando a gente fala de relações harmônicas e desarmônicas. Tá? Eu vou chamar uma relação de harmônica quando nenhuma das populações envolvidas vai ser prejudicada, certo? E eu vou chamar de desarmônica quando pelo menos uma da população é prejudicada. Então, olha aqui algumas possibilidades dessa interação. Benefício mútuo. A interação entre as duas populações melhora as condições de vida para ambas as espécies e elas vão ter sua população elevada, ou seja, tem um benefício mútuo aí envolvido nas duas populações. Eu posso ter uma situação aqui onde eu tenho benefício para uma espécie, tá, e neutralidade para outra. Nós vamos ver o caso do comensalismo, quando uma espécie se aproveita de resíduos, de restos, de sobras de outra espécie. Tá? E tem uma relação aqui que, se acontecer, relação de neutralidade mútua. Tá? Sei que isso é discutível. Quando eu falo em neutralidade mútua, eu tenho uma certa dificuldade em encontrar exemplos sobre isso. Tá? Mas, pensando em termos conceituais, se ninguém está sendo prejudicado, quer dizer que essa relação é harmônica. Beleza? Já nas desarmônicas, eu posso ter prejuízo para uma espécie e benefício para outra, caso de predação, parasitismo, né, que nós vamos ver aí na sequência. Prejuízo para ambas as espécies. Esse é o caso que acontece classicamente na competição, uma das relações ecológicas mais importantes que nós vamos estudar hoje. E também aqui, ó, essa é uma situação onde eu tenho prejuízo para uma espécie e neutralidade para outra. É também uma relação discutível, porque quando a gente for estudar um pouquinho mais para frente aqui nessa mesma aula, o amensalismo, que se caracteriza dessa maneira, é difícil pensar que não há um benefício para aquela espécie que está prejudicando a outra. Ela está ganhando espaço, ela está ganhando recursos, então, indiretamente, sempre haverá um benefício. Porém, em termos conceituais, essa relação onde há uma espécie prejudicada e outra com neutralidade, ela encaixaria como desarmônica, porque pelo menos uma está tendo prejuízo, sendo afetada negativamente por essa relação. Certo? Então, vamos passar agora para um ponto importantíssimo. Olha só, todas essas relações vão ter efeitos populacionais. Tá? E onde eu vou sentir esse efeito populacional? Aqui, ó, nesse ponto. Pessoal, vou até fazer uma marcação aqui para a gente poder
visualizar isso com mais tranquilidade. Nós temos aqui a resistência do meio. Tá? A resistência do meio, ela mostra a diferença entre a curva de potencial biótico, que é aquela capacidade exponencial que uma população tem de crescer, tá? E a curva de crescimento logístico, ou curva de crescimento real, que é aquela que de fato acontece na natureza. A resistência do meio, ela vai ser determinada por diferentes fatores que vão limitar o crescimento da população. Tá? Na verdade, esse limite, nesse gráfico, está dado aqui, ó, pela capacidade de suporte do ambiente, ou no caso, o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. As relações ecológicas vão ter o efeito de alterar esse tamanho máximo possível. Tá? Então, uma relação que a gente chama de uma relação harmônica, uma relação que traz benefício mútuo para ambas as espécies, ela vai ter como efeito aumentar a capacidade de suporte do ambiente. Portanto, ela vai aproximar a curva de crescimento logístico da curva de crescimento real. Com essa aproximação aqui, eu tenho um aumento da capacidade de suporte. Porém, se eu tenho uma relação desarmônica, uma relação onde há prejuízo para a população, eu vou ter um aumento da resistência ambiental porque eu vou ter uma diminuição da capacidade de suporte do meio. Então, a relação harmônica, ela traz a capacidade de suporte para cima. A relação desarmônica, ela abaixa a capacidade de suporte. Certo? Então, esse é um efeito muito importante que a gente tem que considerar. Tá? Toda vez que tivermos, então, uma relação harmônica, eu tenho um aumento da capacidade de suporte e uma diminuição da resistência ambiental. Toda vez que eu tenho uma relação desarmônica, eu tenho uma diminuição da capacidade de suporte e, portanto, um aumento da resistência ambiental. Beleza? Bom, vamos lá, então, voltar aqui para o nosso próximo slide. Pessoal, muito importante aqui a gente falar agora das relações especificamente de cada um. Eu vou começar pela relação desarmônica, que tem exemplos mais trabalhados em vestibular. Talvez isso não seja 100% verdade por conta do mutualismo, mas são relações bem interessantes de serem conhecidas. Então, nós vamos começar pela competição. Lembrando que a competição pode ser interespecífica, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, ou pode ser intraespecífica, entre indivíduos de mesma espécie. Tá? Sempre vai haver competição quando houver escassez, ou seja, estiver acontecendo uma disputa por recursos. Tá? Existem recursos limitados no ambiente e esses recursos estão sendo disputados por duas populações ou dentro de uma mesma população. Tá? Esses recursos podem ser o alimento, espaço, recursos reprodutivos. Tá? Então, quando machos disputam a primazia de um grupo para obter fêmeas e preferência reprodutiva, eles estão fazendo competição. Tá? Água é um recurso que pode estar escasso, portanto pode gerar competição. Luz, no caso de vegetais, tá? Você tem uma competição ali para ver quem cresce mais rápido, quem consegue ocupar aquela área. Então, há uma competição aí nessa situação. Em todos esses casos, é muito importante deixar claro isso. Se houver sobreposição de nicho, ou seja, se eu tenho dois organismos que têm a mesma forma de viver no ambiente, haverá competição. Tá? Então, sempre que houver sobreposição de nicho, haverá competição. Vamos ver alguns exemplos aqui. E lembrando, ela pode ser interespecífica ou pode ser intraespecífica. Tá? Das duas maneiras, teremos competição por recursos que estão escassos. Se eu tenho abundância, ou seja, se as populações não estão grandes o suficiente para gerar escassez dos recursos, ainda não existe competição. É importante entender isso. Então, no início da colonização de um ambiente, tá, nós vamos ver isso em sucessão ecológica, a competição vai ser muito menor, porque eu tenho pequenas populações e, portanto, eu tenho abundância, eu tenho sobra de recursos. Tá? Olhando os exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho uma competição de um esquilo, tá, um roedor, tá, disputando sementes com aves. Tá? É uma competição. Tá? Ambos comem a mesma coisa, tá? Ambos comem a mesma estrutura biológica da mesma maneira, portanto, pode haver competição entre os dois. Aqui está sendo uma competição bem direta, né? A ave aqui está tentando roubar
a semente do esquilo. Aqui no caso, dois ursos polares brigando por liderança de um espaço. Então eles podem estar brigando pelo território, eles podem estar brigando pela ter primazia reprodutiva naquele grupo. Tá? É um animal extremamente grande, né? Para você ter uma noção de tamanho, um urso polar pode chegar a 3 metros de altura. Bom, não vem ao caso agora essa situação, mas é uma curiosidade interessante. E temos, esse aqui é um exemplo interessante, né? Pastadores, no caso aqui temos umas vaquinhas pastando, mas todo animal herbívoro pastador vai disputar entre os indivíduos da mesma população os recursos alimentares ali. Né? Nós vamos ter um exercício na aula anterior, né, que trata bem disso, dessa questão do efeito da competição dos pastadores, o efeito da superpopulação de pastadores sobre o pasto. Beleza? Mas isso a gente vai detalhar posteriormente. A gente tem aqui o quê? Os animais estão disputando recursos. Se eu tiver uma população muito grande de pastadores sobre o mesmo pasto, não vai ter comida para todo mundo. Então haverá competição. Haverá aqueles que comerão mais, haverá aqueles que comerão menos. Então, nesse caso aqui, a gente sempre tem, nas relações de competição, prejuízo para todos os envolvidos. Tá? É muito importante entender isso. Competição é uma daquelas relações em que todo mundo sai prejudicado. Olha um exemplo clássico aqui, muito trabalhado em exercícios. Eu tenho duas situações, tá? Duas populações de paramécio, o paramécio aurélia no gráfico de cima, o paramécio caudato no gráfico de baixo. Aí você pode ver aqui em azul qual é o comportamento da população, a curva de crescimento da população, quando eles são cultivados em meios separados. Então, quando eu tenho P. aurélia cultivado separado de P. caudato, olha só como as duas espécies têm um excelente sucesso populacional e atingem aí índices muito semelhantes aqui nessa faixa do 200, né? Então, eu não sei qual é a unidade que está representada aqui, podem ser indivíduos por milímetro, por exemplo, indivíduos por volume. Então, eu tenho aqui eles nessa faixa de 200. Agora, olha essa linha aqui avermelhada aqui, ó. Quando eles estão juntos. Quando eu coloco esses organismos numa mesma cultura, olha o efeito que dá nas duas populações. As duas populações crescem, tá? Só que nenhuma das duas vai atingir o potencial anterior. Então, olha que interessante, a resistência do meio aqui aumentou. Então, se a curva de crescimento biótico, vamos até colocar aqui, a curva de crescimento biótico, ela sempre se caracteriza por ser exponencial, né? Esse é o crescimento biótico. Olha o que aconteceu aqui, ó. Numa primeira situação, tá? Eu tenho essa diferença como a resistência do meio, certo? E aqui, vamos usar uma outra cor para representar isso, e nesse nível eu menos a capacidade de suporte do ambiente. Tá? Olha o que aconteceu quando as duas populações passaram a viver juntas. A capacidade de suporte do ambiente, ela vai se estabelecer agora num patamar muito mais baixo e a resistência ambiental vai ser agora maior do que anteriormente. Então, olha só que interessante essa situação, né? Então, eu tive aí um aumento da resistência do meio quando as duas espécies passaram a viver junto. É claro que Paramécio caudato se prejudicou mais nessa situação. Combinado? Então, esse é um exemplo clássico de competição. Bom, um outro exemplo também muito trabalhado, muito clássico, é a questão da predação ou do predatismo, que é quando um organismo utiliza o outro como alimento. É muito importante entender que essa utilização como alimento, ela vai sempre provocar a morte da presa. E essa morte vai acontecer geralmente de maneira rápida, de maneira que seja efeito de um único ato alimentar. Então, o predador vai comer agora, então ele vai matar para comer. Certo? Ao comer, ele está matando a sua presa. Tá? Quando ele terminar a sua digestão, a sua alimentação, a presa está morta. É diferente do que a gente vai ver em parasitismo daqui a pouquinho. Beleza? Bom, olha só, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Olha só, pessoal. Esse exemplo aqui é bem legal. A joaninha, tá, se alimentando de pulgão. Predador, presa. Quando ela terminar o seu ato alimentar, não vai sobrar nada do pulgão, ou mesmo que sobrar alguma coisa, ele não vai estar vivo mais. Então a gente teve aqui
a morte da presa em um único ato alimentar da joaninha. Então, predador, presa, benefício para o predador, prejuízo para a presa, obviamente. Né? Fica fácil perceber a relação de benefício e prejuízo nessa situação. Né? Bom, outros exemplos aqui. Uma ave piscívora, essa águia pegou esse peixe aqui, o peixe já era, está morto, ela vai comer o peixe. Mesmo que ela demore um tempo para comer esse peixe, se ela não coma todo o peixe no mesmo dia, ela matou para comer, então entra como predação. Tá? Aqui um exemplo interessante, um psitacídeo, né? Um parente aí dos papagaios, dos periquitos, da maritaca, comendo um roedor. Né? Então ele está engolindo o bicho aí, obviamente, que esse bicho está morto, né? Ou vai terminar de morrer ao ser digerido. Né? Olha que interessante esse aqui. Esse é um exemplo que eu gosto de citar muito. Olha, nós temos um ratinho aqui comendo sementes. Pessoal, é muito importante entender que predação não está ligado às relações de carnivoria, herbivoria ou onivoria. Tá? Um carnívoro pode ser predador, um carnívoro pode ser parasita. Um herbívoro pode ser parasita, pastador, mas um herbívoro também pode ser predador, é o caso que a gente tem aqui. Ó. Nós temos um ratinho, um roedor, se alimentando de sementes de girassol. A semente contém um embrião, ela contém uma planta dentro dela. A semente é o filho, o embrião é o filho da planta. Então, quando um roedor desse se alimenta de uma semente, ele está matando o embrião. Então, se ele mata o embrião ao se alimentar, ele é, nesse caso, um predador. Entenda isso. Isso é muito importante para você utilizar em exercícios futuramente. Então, quando um granívoro, um animal que come grãos, ele é chamado de granívoro, se alimenta da semente, ele está sendo um predador. Combinado? Vamos lá, vamos ver mais casos aqui. Olha só o gráfico clássico de relação entre presa e predador. A população da presa sempre vai crescer antes da população do predador. Então a população de ratos aumentou, isso aumentou a viabilidade da população de cobras, que ao aumentar afeta a população de ratos, que vai ter como resposta o quê? Queda na população de cobras. E assim sucessivamente. Então, quando sobe a população de ratos, isso provoca o aumento da população de cobras, que faz a população de rato diminuir, vai fazer a população de cobras diminuir. E isso vai se repetir sucessivas vezes. Tá? Olha que interessante. As cobras estão equilibrando a população de ratos. Quer dizer que, embora a relação seja desarmônica aqui para o rato, harmônica para a cobra, para o ambiente e para outras espécies que podem ser afetadas pelo rato, a relação é positiva. Né? Então é muito importante, a predação ela mantém um controle populacional aí, de algumas espécies, tá? Das espécies das presas, mais especificamente. Bom, vamos continuar nossa aula. Vamos passar aqui para o parasitismo. Olha só que interessante. O parasita ele vai obter recursos de outro organismo. Só que ele não mata o organismo ao fazer isso. Ele pode se alimentar de partes, né, ou tirar recursos. Né? Aqui é um erro, aqui vamos fazer uma correção aqui importante. Ele vai obter recursos, né? Ele obtém recursos, tecidos ou nutrientes retirados de outro organismo. Tá? Eles vão causar prejuízos com isso. Aí eu posso chamar esse indivíduo de pastador. Vamos ver alguns exemplos. É importante entender o seguinte, quando eu falo que ele é um pastador, significa que estou dizendo que ele é um consumidor de partes. Tá? Ele consome partes de outros organismos. Beleza? Vamos olhar isso em exemplos para ficar mais factível. Aqui, ó, um pastador, mosquito Aedes aegypti. Tá? Você percebe que é o Aedes por essas manchinhas brancas que ele tem ao longo do corpo. Aparelho bucal do tipo picador, sugador, tá? Aqui, ó, o abdômen cheio de sangue que ele acabou de retirar do seu hospedeiro. Tá? Então ele pastou, ele consumiu partes, consumiu tecidos. Matou o hospedeiro? Não. Pode matar? Pode. Precisa ficar por transmissão de um vírus,
pode matar, não é o caso do pernilongo, mas um pastador que vá sucessivas vezes retirando partes do seu hospedeiro pode causar um prejuízo grave bastante para provocar morte. Tá? Outro exemplo de parasita aqui, os vírus, que vão utilizar a estrutura reprodutiva da célula para a sua multiplicação. Então, o vírus não se alimenta, o vírus não utiliza outros recursos. O vírus, na verdade, ele vai simplesmente, ao invadir a célula, modificar, transformar o funcionamento da célula para ela se tornar uma unidade produtora de novos vírus. Tá? Então, é um exemplo de parasitismo também porque ele afeta o funcionamento da célula e obtém recursos dela. Aqui é outro exemplo de parasitismo. De novo, o barbeiro, né, que é um pastador, ele também é um animal que tem aparelho bucal do tipo picador, sugador, e ele suga o sangue e ao defecar, né, próximo da ferida, ele permite a entrada do Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, que é o causador do mal de Chagas, um parasita que vai ter uma relação íntima com o seu hospedeiro e vai causar prejuízos ao se reproduzir e alimentar os tecidos desse hospedeiro. Então a gente tem aqui bons exemplos de parasitismo. Diferença entre parasita e predador. Tá? Os dois podem se alimentar de outro organismo. O predador mata imediatamente, tá? Ou muito rapidamente. O parasita pode matar, mas vai fazer isso lentamente, se o fizer. Tá? Nem sempre faz. Beleza? Bom, um outro tipo de relação desarmônica interessante aqui é o amensalismo ou antibiose, tá? Que é quando uma espécie produz substâncias que vão afetar o desenvolvimento, o crescimento de outra. Exemplo clássico que está aqui é o da penicilina, certo? Eu tenho aqui o fungo penicillium, tá? Que produz a penicilina, que inibe o crescimento bacteriano. Então, aqui eu tenho um colônia de bactérias, tá, sendo inibidas pela substância produzida aqui pela penicilina. Certo? Foi dessa maneira que Alexander Fleming descobriu a penicilina, foi pela contaminação de placas bacterianas por fungos, pelo penicillium. Beleza? Outro exemplo de amensalismo aqui é a maré vermelha. Então eu tenho um crescimento excessivo de algas da espécie Goniulax, por exemplo, que vão, além de deixar a água com essa cor vermelha, elas vão produzir uma toxina que afeta os demais organismos, levando-os à morte. Então, aqui eu tenho um caso de amensalismo. Amensalismo entra naquela situação onde ela é classificada como prejuízo para o amensal, para aquele que sofre o efeito da substância, e neutra para aquele indivíduo que produz a substância. Certo? Bom, mais uma relação desarmônica aí. Canibalismo. Canibalismo é a predação entre indivíduos de mesma espécie. É raro, acontece em situações muito específicas. Aqui eu tenho dois exemplos que têm a ver com canibalismo reprodutivo. Então, as aranhas nas quais os machos se oferecem como alimento para a fêmea após o ato reprodutivo, e o mesmo acontece aqui com o louva-a-Deus. Interessante entender o seguinte: essa situação, embora pareça muito negativa para o indivíduo que foi canibalizado, que serviu de alimento, ela acaba tendo um efeito secundário positivo. Isso garante uma fonte rica em nutrientes para a fêmea, que vai fazer a gestação, vai gerar os ovos, ou seja, ela vai permitir, essa ação de canibalismo vai permitir uma melhor qualidade reprodutiva, um melhor desenvolvimento aí para essa espécie. Beleza? Então, essa é a relação que a gente chama aí de canibalismo. Tá? Bom, vamos agora passar para as relações harmônicas. Tá? Um exemplo aqui de relação harmônica, o mutualismo. Eu tenho os líquens, no qual eu tenho associação entre algas e fungos que se beneficiam mutuamente. Ou seja, o líquen é uma associação na qual o fungo leva vantagem, a alga leva vantagem. Então sempre vai haver uma troca de nutrientes, haverá uma troca de substâncias entre as duas espécies. Importante é o seguinte: em se tratando de mutualismo, eu sempre tenho que lembrar isso. É uma relação obrigatória, tá? É uma relação na qual, se houver a separação dos dois organismos, eu tenho uma inviabilidade dessas espécies no ambiente, certo? Existem outros exemplos aí, tá? Vamos ver, além dos líquens, as micorrizas, que é essa associação
de fungos às raízes de plantas. Eu não sei se você consegue perceber aqui, ó, a raiz da planta ela está restrita a esses filamentos aqui, ó. Então a raiz da planta mesmo é muito pequena. A maior área aqui de absorção está sendo realizada pelo fungo associado às raízes. Então essa associação se torna obrigatória no seguinte sentido: se essa plantinha aqui não tiver associação com os fungos, ela dificilmente vai conseguir competir com as plantas que estão próximas a ela. Então, por isso que acaba sendo uma relação considerada obrigatória. Além das micorrizas, não podemos deixar de citar aí a questão dos ruminantes, né? Os ruminantes que são animais que nos seus complexos estômagos aqui têm associação com bactérias, fungos, protozoários que vão realizar a digestão dos vegetais que eles consomem. É importante lembrar que nenhum mamífero consegue digerir celulose, tá? Animais ruminantes vivem quase que exclusivamente apenas de celulose. Então, como é que é possível isso? Se nenhum mamífero digere celulose, ruminante é um tipo de mamífero que só come celulose. Porque bactérias, fungos e protozoários que vivem nesse complexo estômago aqui desses animais, de quatro cavidades, eles têm a sua digestão feita por esse conjunto de organismos aqui. Predominantemente bactérias, no caso de ruminantes, mas temos a participação de fungos e protozoários aí atuando para equilibrar toda essa microbiota, essa flora intestinal aí que vai realizar esse processo de digestão da celulose. Tá? A vaca não produz celulase para digerir celulose. Esses organismos produzem. Então ela se beneficia dessa associação. Combinado? Bom, dentro do mutualismo eu não posso esquecer da polinização, tá? Que é quando insetos, morcegos, moluscos, tá? Aves que visitam flores e acabam nessa visita para conseguir alimento, para conseguir o néctar, elas acabam transportando o pólen de uma flor para outra. É uma relação obrigatória porque sem a polinização não há reprodução. Tá? É muito importante entender isso. Sem a polinização não haverá reprodução. Lembrando que as plantas, as angiospermas, que têm esse tipo de relação, são plantas que produzem grãos de pólen grandes e pesados, que não vão ser transportados de outra maneira, certo? Por isso é muito importante essa relação no manejo de florestas. Se os polinizadores forem extintos, não haverá reprodução dos vegetais daquela área. De qualquer área vegetal, inclusive, de qualquer paisagem, não só de florestas. Diga-se de passagem. Vamos continuar aqui. E esse é um exemplo muito interessante também. A atuação de animais como dispersores de sementes. Aqui eu tenho o lobo-guará e a lobeira. Olha só que interessante, o lobo-guará come a fruta do lobo ou lobeira. Tá, então seria uma relação aí de pastador, comendo patos. Só que o fruto, ele tem essa função de fazer dispersão de semente. A maneira como acontece a dispersão de semente é justamente pela alimentação. Se eu pegar sementes aqui diretamente do fruto, eu vou ter uma taxa de germinação muito baixa. 3, 2, 2,5%. De cada 100 sementes, 3 vão germinar. Agora, se eu retirar essas sementes das fezes do lobo, a coisa muda. De cada 100, mais de 95 germinam. Então, a ativação da germinação, ou seja, a quebra da dormência dessa semente, ela necessita de uma passagem pelo trato digestivo do animal. Então, eu tenho uma relação aí de novo de mutualismo, ou seja, o lobo está dependendo da fruta, não que ele dependa exclusivamente dessa fruta, mas a fruta sim, ela depende da ação do lobo. É obrigatória essa associação para a fruta. Beleza? Para a lobeira. Vamos lá, temos mais temas aqui para tratar. Olha só, eu ainda tenho dentro das relações harmônicas a cooperação. A cooperação é muito parecida com o mutualismo, só que ela tem uma diferença, ela não é obrigatória. Né? Então, quando dois organismos associados conseguem ter benefícios nessa associação, tá? Quando dois organismos se associam e têm benefícios com essa associação, eu tenho uma relação harmônica. E eu vou chamar de cooperação ou protocooperação quando ela é não obrigatória. Certo? Então aqui eu tenho a associação de formiga, tá, com pulgões.
A formiga está pegando aqui uma gotícula de seiva que o pulgão está tirando da planta, e é tanta seiva que passa pelo bicho que ela sai sem digestão. Então, ele está servindo aí como um canudo, um condutor de seiva para a formiga. Então, a formiga está se beneficiando desse açúcar, desse alimento, dessa seiva. Tá? Qual que é o benefício que o pulgão está levando nessa história? O pulgão ele está ganhando proteção da formiga. Tá? O pulgão não é predado pela joaninha, a gente viu lá no começo. Quando tem formiga por perto, ela não deixa a joaninha se aproximar, ela não deixa a joaninha predar o pulgão, porque o pulgão é fonte de alimento para ela. Há formigas, inclusive, que levam esses pulgões para dentro do formigueiro. Constroem uma câmara que expõe as raízes da planta e colocam os pulgõezinhos ali. É como se ela estivesse criando um confinamento de pulgões. Então, é uma relação bastante interessante e que tem vantagem para as duas. Porém, formiga consegue viver sem pulgão, pulgão consegue viver sem formiga. Tá? E mais uma relação aí harmônica, o comensalismo. Tá? O comensal é aquele que obtém benefícios sem causar prejuízo. Então aqui a gente tem o caso clássico do tubarão e da rêmora, na qual a rêmora se aproveita de restos aí alimentares do tubarão, e para o tubarão tanto faz. Tem a rêmora ou não tem a rêmora, não vai fazer diferença. É uma relação harmônica onde eu tenho benefício para a rêmora, neutralidade para o tubarão. Tá? E para finalizar essa parte de relações harmônicas, eu tenho o epifitismo. Tá? O epifitismo é a situação onde um vegetal vai viver apoiado sobre o outro. Caso clássico de orquídeas e bromélias. Orquídea e bromélia não aproveita nada da planta na qual ela se apoia. Nada, apenas o suporte, apenas o espaço. Combinado? Então aqui eu tenho uma relação de comensalismo também. Neutralidade para a planta que serve de apoio, benefício para aquela que se apoia. Bom, com isso a gente vai finalizar agora as relações harmônicas falando de sociedade e colônia. Pessoal, sociedade é uma organização de indivíduos de mesma espécie sem ligação anatômica. Tá? Tem divisão de trabalho muito clara, funções muito claramente estabelecidas. No caso de abelha, você tem a operária, você tem o zangão, que no caso do zangão, ele inclusive é o macho da história. Você tem a abelha rainha, você tem castas. Dentro das operárias, você tem trabalhos diferentes sendo realizados por organismos diferentes. Tá? As abelhas no início da vida, elas cuidam da limpeza interna da colmeia. Depois, quando elas vão ficando mais velhas, elas vão participando de ações de coleta de néctar e pólen fora da colmeia. Então, ela passa por esses diferentes estágios aí dentro da vida em sociedade. E a comunicação é algo que caracteriza uma sociedade. Sempre que organismos vivem em sociedade, eles têm algum tipo de comunicação muito clara. No caso de insetos, essa comunicação é feita por feromônios, por substâncias que vão permitir aí o reconhecimento de sinais. Tá? Nós vamos ter mais para frente uma aula específica sobre feromônios. Beleza? Em contraposição à sociedade, a gente tem a colônia. Tá? Também uma relação harmônica, também intraespecífica, também de indivíduos de mesma espécie, na qual os indivíduos podem ser ligados anatomicamente ou vivendo muito próximo disso. Tá? Pode ou não existir divisão de trabalho. No caso de colônia de bactérias e fungos, por exemplo, eu não tenho uma ligação anatômica, mas eu tenho uma vida tão próxima uma da outra, que isso traz benefícios, tá, para a vida em conjunto aí. Ou seja, a capacidade digestiva de obter alimento do ambiente de um fungo sozinho, de uma bactéria sozinha, é muito reduzida. Agora, quando ela está em grupo, quando ela está em colônia, ela produz uma quantidade muito maior de enzimas. Isso vai fazer com que a digestão seja muito mais efetiva, muito mais viável nesse ambiente. Tá? E aqui o caso da caravela portuguesa. A caravela portuguesa, ela é uma colônia. Eu tenho vários tipos de organismos diferentes vivendo aqui. Organismos responsáveis por flutuação, organismos responsáveis por alimentação, organismos relacionados à reprodução. Ou seja, eu tenho uma colônia, eu tenho uma ligação física entre os organismos e eu tenho, portanto, uma divisão de trabalho aí e uma ligação anatômica. Combinado? Então, com isso, a gente encerra aí a nossa primeira parte da aula de relações
ecológicas, de interações ecológicas. Num próximo vídeo eu vou fazer exercícios sobre o tema. Combinado? E aí a gente vai poder tirar dúvidas e fazer comentários mais específicos sobre cada uma das relações. Muito obrigado, pessoal. Tenha uma boa semana. A gente se vê em breve.